Muito bem, pois então, já está aqui comigo ele, que é sócio fundador da CG Home Care, o Alexandre Pires, e sempre também trazendo, né, muitas informações, muitas coisas legais. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é bem importante, sobre essa questão do home care, né, que aliás tem dado tanta polêmica que a gente tem visto aí, mas o Alexandre Pires, nós já falamos sobre isso aqui, a CG Home Care é uma empresa familiar, que começou da família dele mesmo, hoje tem franquias pelo Brasil todo, é bem verdade, mas começou pela família. E hoje ele também vai falar sobre mitos e verdades, que nem o Dr. Gilberto, né? Mas nessa área de home care, ou seja, existem 5 mitos sobre home care. O primeiro deles, Alex, a gente até já sabe, né? Que a gente fala assim, mas home care é só para casos graves e terminais, né? Essa pergunta. Pois é. Não, gente, não é só para casos graves e terminais. A gente tem uma quantidade grande de pacientes que fazem somente a atenção domiciliar. O que é a atenção domiciliar? Aqueles casos de gerenciamento de pacientes crônicos. Sou cardiopata, preciso ter o acompanhamento da enfermeira semanal para saber se está tudo ok, da nutricionista para ter uma alimentação boa e da visita do médico, para pedir os exames, para verificar se toda a parte clínica está ok. Então, a gente não precisa ter o atendimento de uma internação domiciliar 6, 12 ou 24 horas, o tempo inteiro. A gente pode ter apenas para uma fisioterapia ou para este caso, como eu citei agora. Então, a gente tem uma gama ampla aí. Pois é, e o número 2 justamente diz isso, dos mitos, né? O paciente do home care não teria o mesmo suporte dos hospitais, o que não é verdade, porque se pode até colocar uma UTI dentro de casa, né? Verdade, Regina. Então, a gente consegue montar, claro, o paciente, qual é a característica do paciente? Estar estável clinicamente, o home care precisa disso. Mas a gente consegue montar uma UTI em casa com aparelhos de ventilação mecânica, então é aquele paciente mais dependente que está em coma, ao invés de ficar no hospital suscetível a algum tipo de infecção, ele vai para casa com toda a assistência de ventilação mecânica, o oxigênio portátil quando se faz necessário, além de uma bomba de infusão, se for também necessário, um guindaste para a locomoção dele, retirar da cama para colocar numa cadeira, para levar até o banho. Então, tudo isso a gente consegue montar com a mesma qualidade do hospital. Possibilidades, tu vê. Quantas possibilidades a gente tem. E essa qualidade, né? A pessoa conseguir ficar em casa tendo uma estrutura ampla de atenção, né? Com a qualidade equiparada à de um hospital de ponta, porque na verdade ali a gente está falando de um paciente sendo atendido por um profissional. Às vezes num hospital, um único profissional atende mais de 5, 6 pacientes. Sim. Não, e na verdade um profissional que está ali, mas é uma equipe multidisciplinar, né? Exato. Então, por trás disso, né? O mito número 3 vem justamente por isso, porque são tantas possibilidades que a gente pensa logo isso. Mas é um serviço muito caro e muito inacessível. A gente vai desmistificar isso então, gente. Hoje o home care ele tem diversos valores e tamanhos. A gente consegue enquadrar um paciente desde a parte de uma internação com um técnico de enfermagem, que daí precisa ser realmente um profissional habilitado, mas também temos os pacientes de cuidadores. E não necessariamente esse paciente precisa ser atendido todos os dias da semana. Pode ser segunda, quarta e sexta, ou eu só quero para finais de semana, ou então vem alguém aqui a partir apenas de segunda a sexta. Então a gente consegue montar e se encaixar dentro do orçamento da família, dentro daquilo que é necessário, sempre buscando o melhor preço, sempre buscando o melhor atendimento junto com o melhor preço. Quer dizer, as pessoas podem contrapropor também. Pode, claro. Gente, pra mim, eu queria assim, mas tá meio salgado, dá pra gente melhorar isso? E a gente tenta montar, exatamente, da melhor maneira. É fazer o revezamento, às vezes um dia 12 horas, outro dia 6, para tentar se encaixar dentro do atendimento mesmo. Isso a gente está falando de internação, mas daqui a pouco pode ser somente uma atenção quando a gente faz uma avaliação desse paciente, né? O quarto mito, na verdade, é um mito que eu até não ouvi e realmente não concordo, que é a questão de que o paciente ficaria isolado e sem interação. Acho que é justamente o contrário, né? Porque ele fica no seio da família. É que nessa aí, Regina, é a comparação do home care com uma clínica geriátrica. Né? Só que eles esquecem que numa clínica geriátrica tem o horário da visita, às vezes não pode visitar todos os dias, tem somente final de semana. Então tu imagina que um paciente em casa vai ter a visita familiar a hora que ele quiser, o tempo que ele desejar. Além disso, ele vai ter toda uma equipe multiassistencial que vai até a casa e vai interagir com ele o tempo inteiro.
Não, Então, e o profissional que vai ter todos os cuidados para que ele possa receber essas visitas e essas pessoas no quarto. Porque no hospital, muitas vezes, é justamente o contrário, na clínica também. A gente tem até medo de entrar, justamente, porque a gente sabe que o hospital é um lugar com muitos doentes, enfim. Lá não, porque todos os cuidados estão sendo tomados. Para essa pessoa. Para essa pessoa Exato. e pela equipe. E pela equipe. Né? Exato, Regina. Exato. E o último mito que seria que a família, isso eu já ouvi também. Ah, mas isso aí, a família precisa entender muito de saúde, precisa saber de como cuidar de doente, porque senão como é que a família vai poder ajudar, enfim, no home care? Pois é. E esse mito, às vezes, é o medo da família, né? Às vezes a família acha que não vai conseguir ter aquela estrutura dentro de casa e opta por levar para uma clínica. E não, a família, na verdade, tem que ficar com o carinho, é com o amor. Ela precisa fazer a sua doação disso que é tão importante quanto um medicamento para esse paciente. Então, a família não precisa se preocupar com nada. E a gente vai dar toda na verdade, a orientação para essa família. E a explicação do quadro daquele paciente. Claro que eles vão ficar com um pouco de receio, e isso é normal, mas toda a dúvida vai ser eximida pela equipe. Ou seja, vai haver orientação. Aqui precisa ser assim, aqui precisa ser assim. Exato. Assim. Até a orientação de como organizar a casa, do que tem que mudar dentro de casa. Porque às vezes o medo é esse. Será que a minha casa comporta esse paciente? Será que numa emergência, como é que a gente vai fazer? Mas tem o suporte, o background atrás, para a pessoa realmente se sentir segura no processo. E a ACG trabalha com segurança do paciente do início ao fim. Todas as etapas são voltadas para isso, que foi o nosso tema durante o ano de 2024 todo, né, Regina? Exatamente. Segurança do paciente que a gente trouxe aqui, lá no nosso YouTube da ACG, tem lá direitinho toda essa nossa série de 2024, e esse ano a gente está trazendo essas novidades aí do home care. E que sim, sempre são muito importantes para todo mundo, mesmo quem ainda não precisa, tomara que nunca precise, mas, né, e a gente até falou esses dias que até os adolescentes já estão precisando, né, desse serviço. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente traz aqui as explicações. Obrigada, viu, Alex? Obrigado. Como sempre. Até sábado que vem.